Fala pessoal, boa tarde. Hoje vamos dar início à primeira entrevista aqui de um grande cliente, um grande empresário aqui de São José dos Campos, o Jean da Estilo Movelaria. Vamos iniciar aqui esse quadro que é a Jornada do Empreendedor. Como eu disse para vocês, toda semana eu vou trazer um empresário de sucesso para poder contar um pouquinho da sua jornada aqui para a gente. Então hoje estamos aqui recebendo o Jean da Estilo Movelaria. Boa tarde, Jean. Muito obrigado pelo ter aceitado o convite aqui de participar com a gente dessa jornada do empreendedor e poder contar um pouquinho da sua história. Show de bola. Ótima tarde. Primeiramente, gratidão aí pela oportunidade. Fiquei agora lisonjeado de ser o primeiro convidado a inaugurar o quadro aí, então bem bacana. Espero contribuir aí com vocês e desejar sucesso aí a nova trajetória. Vou levar conhecimento para a galera, isso é muito legal. Legal, isso aqui é para ser um bate-papo descontraído, uma conversa como se a gente estivesse batendo um papo mesmo. Eu tenho certeza que você como empresário, você inspira muita gente, porque todo mundo sabe que ser empresário no Brasil não é uma profissão difícil, uma profissão fácil, não é um negócio fácil, são desafios que precisam ser vencidos diariamente. E eu tenho certeza que você inspira muita gente que empreende aqui na região do Vale, como também muita gente que deseja empreender tem você como inspiração. E eu queria entender de você o que motivou você a começar o seu negócio, né? Qual foi a motivação para começar a empreender? Bacana. Realmente empreender no Brasil não é fácil, né? Vamos lá. Contar um pouquinho então da minha história, da minha trajetória. Eu iniciei a trabalhar aí com 14 anos, né? A convite de um tio. Eu sempre gostei de fazer algumas coisas. Vendia sorvete, antes dos 14 já vendia sorvete escondido da minha mãe, para fazer o dinheiro, porque eu era moleque raiz, né? Soltava pipa, queria comprar linha de pipa, fazer carrinho de rolemã, e para isso você precisava de um pouquinho de grana. E sempre busquei um pouco dessa grana através de vendendo sorvete, fazendo geladinho, enfim. E aí um tio abriu o céu da Embraer e abriu uma tapeçaria, o Valdeci, que inclusive esse ano ele aposentou. E aí ele me convidou para ir trabalhar com ele na tapeçaria. Eu aceitei o desafio com 14 anos e fiquei com ele até os 17, quase 18. Aí eu fui pro ramo moveleiro, que aí vai começar a minha trajetória aí na parte de movelaria, né? Trabalhei por 8 anos com a Fernanda do Palácio das Cozinhas, que foi para mim uma escola de vida, onde aprendi tudo sobre móveis planejados. Aí nesses 8 anos passei por todos os setores. Iniciei com trainee de vendas, fiquei como vendedor, depois passei para gerente de pós-venda, que organiza a montagem, que cuida da satisfação do cliente. Por um momento ajudei ela na gestão de gerência de vendas e por fim, quando eu já estava lá quase 10 anos, de 9 para 10 anos, eu decidi empreender, né? Você tinha quantos anos de idade nessa época? Cara, então eu tenho 15, hoje eu tenho 44, menos 15 de estilo, então eu tinha 29 anos. 29 anos eu decidi empreender, porque eu sempre quis um pouco mais, né? E é muito legal você contribuir para as empresas e tal, e quando você quer mais, eu cresci em todos os setores lá, então eu passei por todos os setores, eu não fui aquela pessoa que quis dar aquele salto, sair de um setor de um nível X já foi para o Y, não, eu fui passando, fui gargando, degrau por degrau, até que eu cheguei no topo. Aí dali para cima era abrir meu próprio negócio, e foi quando convidei o Marcelo, que é meu sócio, né? Você conheceu o Marcelo da onde? O Marcelo a gente é amigo de infância, cara. Voltei de São Paulo para São José, a gente se conheceu na rua e, assim, voltando só um pouquinho na trajetória lá no início, todos os meus amigos trabalhavam nos Calçados. Cara, praticamente todos. E eu não. E eles tentaram de tudo quanto é jeito me colocar lá. E por algum motivo, e eu acredito sempre que é Deus, eu não consegui. Né? Eu não consegui entrar no Oscar. Eu tive uma oportunidade de fazer esse Oscar já no início da pandemia, tinha as lives, né? E um dia o Oscar estava, eu contei isso pra ele. Foi muito legal. E aí, eu fui pro Móveis Planejado. Cara, e era, assim,
a discrepância de salário nossa era legal, assim, tipo, eu ganhava bem mais que eles. Aí eu inverti a bola, eu trouxe todo mundo para o Móveis Planejados. Todos os meus amigos, inclusive o Marcelo, o Rodolfo, a maior galera veio junto. E o Marcelo trabalhou comigo nessa empresa, nesse período de 9 anos. Foi quando a gente decidiu empreender, eu convidei o Marcelo. Falei, meu, vamos fazer alguma coisa. Nós vamos fazer o quê? Móveis Planejados. Então eu posso dizer que é uma sociedade entre grandes amigos que deu certo. Uma sociedade de grandes amigos que deu certo, cara. Eu sou muito grato pelo Marcelo, a gente tem o perfil um pouco diferente, acho que isso faz o equilíbrio, né? Sim. A parte mais comercial, a parte mais razão, a parte mais técnica. O Marcelo é muito técnico, tanto é que hoje ele cuida da indústria, né? Da parte técnica da indústria. Então acho que a gente tem um equilíbrio bem legal. Claro que existe os confrontos, existem os acertos a serem feitos, os pingos nos is, mas eu acho que é uma sociedade bem saudável. E aí você começou com 29 anos, e quais foram os principais desafios dessa trajetória? O que mais te desafiou nesse processo todo? Então, acho que antes de eu falar do desafio, o que me motivou a ser empreendedor, né? Sim. Primeiro, acho que era a liberdade financeira, que por muitas vezes é ilusória, né? De tempo, liberdade de tempo, né? E financeira. Porque a gente falava assim, pô, quando a gente abrir a empresa, se a gente faturar 50 mil, 25 é custo, a gente paga tudo, 25 a gente racha. Cara, vamos trabalhar de segunda a sexta, meio-dia. Se meio-dia, sexta-feira vaza, volta na segunda. Cara, a Estilo tem 15 anos, eu confesso pra você que eu parei de trabalhar um pouco aos sábados, faz uns 5 só. Eu acho que os 10 primeiros anos eu trabalhei pra caramba, cara. Assim, de segunda, digo que de segunda a segunda, né? Porque a gente leva serviço pra casa, a gente... Acho que isso é uma doce ilusão, né? A gente monta o negócio, acho que a gente vai ter uma liberdade de tempo e vai sobrar dinheiro pra caramba, e aí vamos ficar ricos rapidamente, né? É isso. Eu acho que nada acontece muito rápido, assim, né? Existe todo um processo, né? Hoje a Estilo tem 15 anos, então ela tem pessoas que, por trás disso tudo, desse processo, que me permite folgar aos sábados, sair um pouco mais cedo, mas no início da trajetória, eu confesso que se a parte familiar não for bem estruturada, acaba casamento. Mas foi o que te motivou a virar empresário. De acreditar que um dia daria muito certo. Tá. Né? Tanto a parte financeira quanto a liberdade, né? De você poder... Liberdade financeira, de tempo, de realmente contribuir para as pessoas, de fazer diferente. Eu acho que isso tudo motiva o empresário, né? Não é só dinheiro. O dinheiro ele é consequência. Sim. Mas eu acho que tem muita coisa por trás do dinheiro que também faz você se inspirar e fazer aquilo tudo acontecer, né? Legal. Mas eu confesso que existia aquela falsa ilusão de pouco trabalho, muito dinheiro. Muito dinheiro. Poucos obstáculos, muito dinheiro, bastante liberdade. Não é bem isso não. Pode até ser que algum setor seja assim. Talvez a contabilidade, né? Mas a marcenaria não vai. Eu acho que não tem nenhum negócio tem milagre, né? Não tem, cara. É muito trabalho, muito suor, né? Uhum. E os desafios? Quais foram os principais desafios aí que nessa trajetória desses 15 anos que você encontrou? Bem, cara, acho que são vários, né? São muitos, até hoje. Mas assim, eu acho que o primeiro é a responsabilidade com o dinheiro. Né? Você trabalhar com empresa, dependendo do ramo, entra muito dinheiro. E a gente tem que ter aquela consciência que aquele dinheiro não é nosso. Né? Dependendo do seu ramo de atividade. No meu caso, móveis planejados. A pessoa vem e investe hoje, vamos falar um número aqui para ser mais fácil, 100 mil reais. Pô, entrou 100 mil reais no caixa da empresa, não é meu. Daqueles 100 mil vai ter que construir o sonho da pessoa. Então acho que para mim, o ponto inicial que foi muito desafiador foi administrar a parte do dinheiro, a parte administrativa da empresa. É contrato, prazo, o dinheiro, isso tudo é bem desafiador. Aí vem toda a outra parte por trás, que é processo, ter pessoas, né? Ter pessoas engajadas. O processo, acho que ele é muito importante, cara. Acho que até hoje na minha empresa a gente briga muito por processo. Porque quando você inicia meio perdido. Então você é aquele cara que faz tudo, você acha que se você não for na empresa nada vai acontecer, se você adoecer, ferrou.
Então acho que no início da empresa, por um bom período, a gente passou isso. Então a gente foi aquele cara que trabalhou demais. Então o desafio foi o quê? Conseguir passar para as pessoas para fazer o que a gente queria, né? Ter as pessoas junto com você. Então acho que isso é desafio. O desafio contábil, hoje eu estou aqui numa contabilidade, eu tenho a honra de ter a minha empresa hoje com a sua, eu sou muito grato. Antes um pouco aqui do podcast a gente estava falando da questão tributária, né? Do movimento que a gente fez na Estilo para que a Estilo crescesse ainda mais com relação à parte organizacional. Então acho que essa parte de você abrir empresa, você ter que fazer, ter as responsabilidades com o cliente, com a parte fiscal, com a parte de governo, com a parte trabalhista, então isso tudo são obstáculos que você consegue transcender se você tiver pessoas e se tiver também você buscar as pessoas boas do seu lado, né? Para ajudar a crescer. Sozinho a gente não... A parte contábil mesmo, por exemplo, nesse período todo de 15 anos é a terceira mudança que eu faço, eu até acredito que é pouco, né? Então assim, eu sempre sou muito grato, porque acho que passa pessoas muito boas assim na minha vida, então me ajudou naquele momento. Agora um momento de 2 anos atrás que a gente precisava de mais ajuda, aí eu busquei empresas mais capacitadas para que eu consiga também alçar voos maiores aí, né? Sim, obrigado pela confiança. E como empresário de sucesso que você é, quais são os melhores conselhos que você daria para quem deseja empreender ou para quem está começando o seu negócio? Bem, você poderia dizer para eles? Conselho. O meu ramo, eu iniciei ele com a sabedoria que eu trouxe de bagagem de 10 anos de uma empresa que eu trabalhei, que era excelência, era referência no mercado. Então, eu tinha bagagem. Então, acho que para você abrir uma empresa, você ter conhecimento é um ponto bem positivo. Ah, não tenho conhecimento, quero empreender. Eu acho que tem que buscar entender do negócio, né? Buscar ter processo, que eu acho que processo é muito importante para que tudo aconteça. Buscar ter pessoas. Eu acho que sem pessoas, sem gente do seu lado que queira crescer com você também é muito difícil. Você sozinho a não ser que seja um negócio que dependa só de você individualmente, sei lá, um médico. O médico ele não consegue terceirizar, a não ser a parte de recepção, alguma coisa, a função dele, né? No nosso caso, que é possível criar processo, acho que você tem que ter processo, pessoas e conhecimento, né? Hoje, na minha época, não tinha essa abrangência que tem de tecnologia hoje, por exemplo, na palma da nossa mão. Então, acho que é buscar estudo, buscar referência do que vai fazer, se vai ter retorno, porque muitas vezes o empreendedor ele investe o que tem da vida inteira, né? Uma vez eu fui conversar com uma pessoa, ela falou assim, que ela decidiu empreender num shopping, e ela falou, cara, eu coloquei a minha casa como garantia, eu coloquei tudo como garantia, e deu errado. Tipo assim, a vida da pessoa desmoronou, porque talvez não tenha buscado o conhecimento do negócio, vai ter retorno, não vai, qual é o tempo que demora. Então hoje acho que isso é mais fácil acesso, né? As pessoas às vezes se aventuram sem ter conhecimento profundo do negócio, né? Com aquele sonho, como você falou, o sonho de ser próspero, o sonho de achar que as coisas vão, só pelo fato dela estar abrindo o negócio, o negócio vai andar sozinho, né? Vai performar sozinho. E não é bem assim, acho que existe sim essa possibilidade, né? Acho que todo mundo que abre um negócio, claro, com certeza, pensa na prosperidade financeira, de tempo, enfim, mas vai existir com certeza obstáculos, e a gente falou, processo, pessoas, empresas que você tem que, por exemplo, não dá hoje para começar sem pensar na parte fiscal, sem pensar na parte contábil, sem pensar na parte de fluxo de caixa. Eu, quando iniciei meu negócio, eu confesso que foi meio que no peito, assim, a gente investiu, eu R$7.000 e o Marcelo R$7.000, que era uma moto que nós tínhamos, que cada um vendeu a sua, e foi no peito, com o conhecimento que a gente adquiriu por 10 anos na empresa que a gente trabalhava, né? E graças a Deus deu super certo. Hoje nós temos a Estilo Movelaria há 15 anos, mas muitas pessoas iniciam com uma grana até alta, né? E realmente não dá certo, talvez por isso, por não ter feito um estudo bem minucioso, a viabilidade do negócio, o tempo de retorno. Você tocou em 2 pontos muito importantes, que é o que a gente mais se depara aqui, e às vezes eu desencorajo o empresário.
empresário recebeu uma rescisão ou vai enfiar todo o dinheiro que tem num negócio que ele não tem um profundo conhecimento, né? E muitas vezes ele vai enfiar em todo o investimento para abrir o negócio e aí não tem dinheiro para fluxo de caixa, para aguentar durante o período. Então, são dois erros bastante cruciais que você tocou aí num ponto que é bem interessante, que acaba levando aí a estatística que a gente tem hoje, né, de que as empresas morrem, muitas empresas morrem dentro de 2 anos de existência, né, e realmente é um ponto que você tocou aí que é bem importante. Acho que é uma dica bem interessante. Você sabe que você falou desse ponto, desse índice que as empresas morrem em 2 anos? Se eu não me engano, lá atrás, quando a gente abriu o Estilo, esse número de anos era maior, se eu não me engano era 4, 5 anos as empresas morriam. E eu lembro quando a gente passou por essa fase, a gente comemorou pra cacete, cara. Nossa, cara, passamos daquela fase que a empresa morre no X período. E uma coisa importante também que eu vou falar, que a gente sempre buscou, cara, desde o primeiro ano de vida da Estilo até hoje, é ter assessorias, por exemplo, gratuitas mesmo, muitas vezes. Hoje, por exemplo, a Estilo está passando por uma assessoria do Sebrae, do Senai. Então, assim, está sendo muito rico. É gratuito, o Senai vai lá, estudou a nossa produção, como pode aumentar a produção, como pode ter menos desperdício. Então, a gente sempre, nesse período todo, a gente sempre fez isso, buscou alguma assessoria. Passar por uma consultoria, para ver se a precificação está certa, se não está. Então, acho que isso também, voltando nas dicas, é uma dica boa. Sempre está tentando... não achar que está tudo certo, dá uma vasculhada para ver se... Esse é o terceiro item muito importante. Você é um cara estudioso, né? Estudioso que eu falo, não estou falando só de livros de escolares, estou falando estudioso do seu negócio, você tem sempre que aprimorar, né? Você hoje faz parte do MDM, você está entrando agora no Empreendavares, você faz parte de outro grupo, está fazendo aí com o Senai uma consultoria. Eu acho que isso também é um ponto que o empresário tem que ter em mente, que nunca parar de estudar, nunca achar que está bom. Nunca achar que está bom, exato. Que acho que sempre tem a melhoria, sempre dá para dar uma vida pertinho, né? Aquela melhorada, que legal. E aí você falou de conselho, né? A pessoa... Hoje aconteceu isso, cara, por incrível que pareça. Um amigo me ligou, na frente da minha loja, está alugando um ponto. Ele falou, cara, tô pensando em pegar esse ponto, tal. E aí eu motivei, falei, não, cara, pega mesmo, tal. O ponto é bom, a avenida é boa. Dei meu exemplo, falei, quando eu vim por uma avenida movimentada, a minha marca mudou, né? Ela teve outra visibilidade. Só que eu falei pra ele, cara, exatamente o que você comentou de fluxo de caixa. Falei, cara, vê quanto é o aluguel, vê quanto que vai ser seu custo, pega pelo menos de 6 a 1 ano e vê se você tem essa grana, pra você não ficar passando perrengue. Senão, porque não vai ter milagre no primeiro, no segundo, no terceiro mês, né? Cara, você tem que aguentar o tranco, porque a venda, o fruto, ele vai vir, mas não é amanhã. Ele vem, às vezes um pouco mais rápido do que a gente imagina, ou às vezes um pouco mais demorado, ele vem. Mas não vem para você ficar sufocado. Fala assim, agora se eu não vender, eu tenho que fechar. Aí desestrutura tudo, né? O processo e o sonho, né, cara? Então, exatamente eu falei isso pra ele hoje, cara. Falei, cara, organiza o fluxo de caixa que fica legal. Mas, como eu falei, você como empresário que inspira muita gente, acho que a gente tem esse papel, né, de poder ajudar os empresários, né, ou quem deseja empreender da melhor maneira possível. Não é desencorajando, mas é aquilo que é a realidade, que você já passou, eu já passei. Bastante empresários aí já devem ter passado esse tipo de situação. Aproveitando que a gente está falando um pouco de tecnologia, quais são as tendências aí do mercado noveleiro? O que você vê que já está mudando, que já está aparecendo de diferente no mercado aí? Bem, acho que a gente pode ver por 2 óticas. Tem a tendência moveleira mesmo, propriamente dita, no sentido de decoração. Eu acho que isso muda muito o tempo todo. Existe sempre a questão de feiras, por exemplo. Nesse momento está tendo uma feira em Milão. Tudo que estiver sendo exposto lá, cara, instantaneamente vai estar sendo visto por nós aqui. Mesmo não estando lá, a gente vai estar vendo. Através de Instagram, WhatsApp, redes sociais, enfim. Então isso é uma mudança constante, né? A gente falando da parte de decoração, de design. Agora, da parte estrutural da empresa, eu acho que as mudanças também não param nunca com relação... A gente acabou de falar de tecnologia. O tempo todo buscando alternativas para... A gente está numa era que a gente tem que fazer mais com menos.
né? Exato. Você como contabilidade, eu tenho certeza, você já me falou isso, eu tenho certeza que você deve falar isso muito para os seus clientes. Cada vez mais os custos são mais altos, né? A gente não consegue, como empresa, acompanhar a margem. Então, o desafio do empresário o tempo todo é buscar tecnologia para fazer mais com menos, com mais qualidade, mais rápido. Então, esse é o desafio constante, assim, eu acho que isso não para. E agora também, falando de empresa, vamos falar, estou aqui hoje numa contabilidade que é referência também no mercado. Hoje tudo é online. Vamos falar se eu faço uma transação aqui, hoje qualquer órgão vai estar sabendo, né? Então, assim, é uma adaptação. As empresas estão lá, várias vezes já recebi até de você, tem que se preparar para o movimento tal lá, que você tem um nome técnico que se chama lá da lei tal, que você vai ter o spread, não sei o que lá. Então, você tem que estar preparado. Agora, a gente acabou de fazer um movimento na empresa de mudar a tributação. Cara, são desafios, né? Você vivia de uma forma, agora vamos viver de outra. Então, você tem que correr atrás, tem que se adaptar, tem que fazer aquilo funcionar. Acho que o mundo está em constante evolução, principalmente nessa era da tecnologia. A pandemia fez com que a gente antecipasse muitos anos aí nessa questão de tecnologia. E aí com isso, com a tecnologia, os clientes, né, os seus clientes, os nossos clientes, acho que em geral a gente quer às vezes as coisas tudo para ontem, muito rápido, porque o processamento das informações elas são rápidas, né? E é até engraçado com uma coisa que você falou, que eu reparo nisso, como o mercado moveleiro, o mercado de arquitetura em geral, que ele muda constantemente e é época, né? Então assim, você pega casas que foram construídas em 2018, né? Você pega ali nos condomínios ali do Urbanol e tudo mais, é o mesmo padrãozinho de casa, que era o mesmo estilo, telhado mais redondo, telhado mais reto, telhado mais não sei o quê, e aí você entra na casa, praticamente os móveis são muito parecidos um com o outro, né? Que é o modelo da época, e aí você vai em 2020 já é um modelo diferente, e aí, mas assim, você entra nas casas que ficaram prontas nessa época, praticamente são os mesmos modelos, é muito engraçado isso aí. Não, isso muda o tempo todo, cara. E é legal que muda e as pessoas, sei lá, eu estava no meu último apartamento, eu fiquei por 7 anos. E eu sendo dono de movelaria, já não estava aguentando mais ver meus móveis daquele jeito, porque eu via as coisas diferentes, caramba, eu preciso mudar minha sala. Nossa, não dava mudar aqui. Isso é legal que também ajuda a fomentar o mercado, sim, né? É claro que uma casa, você não vai trocar o telhado, mas a parte ali da interna, da decoração, e você consegue fazer upgrades, né? Sei lá, você tem um armário que ele é uma porta branca. Nossa, agora está na moda o verde. Vou trocar as portas. É possível. Às vezes você consegue fazer uma repaginada no que já existe. É claro que não são todas as empresas que gostam de fazer isso. Né? Lá no estilo mesmo, a gente faz até um certo ponto. Tem reformas que não compensa fazer. Mas tem coisas que é muito prático você fazer uma repaginada. E tem isso mesmo, cara, é período. Às vezes você... uma porta clássica. Vendeu pra caramba. Daqui a pouco some do mercado a porta clássica. Mas a gente falou de feira aqui. É um arquiteto referência. Colocar uma porta clássica lá na feira de Milão. Aí, cara, na outra semana vai estar todo mundo querendo fazer. Aí volta a moda, entendeu? Isso é legal também. Acho que esse dinamismo é bacana também. Que bacana. Cara, pra gente, estamos chegando aqui na reta final, né? Eu queria fazer 2 perguntas aqui que uma é linkada na outra, né? Quais são as principais lições aprendidas, né, ao longo desses 15 anos, né? E se você tivesse que fazer alguma coisa diferente, né, para começar tudo, né, se fosse começar tudo novamente, você faria alguma coisa diferente daquilo que foi feito? Tá. Vou responder de trás para frente aí. Cara, eu acho que se hoje o Jean, né, junto com o Marcelo, que é meu sócio, fosse criar uma empresa do zero, com certeza muita coisa é diferente, porque a gente teve aí são 15 anos de experiência, de perrengue que a gente passou, né? Então a gente até brinca que é engenheiro de obra pronta. Dar opinião agora, falar o que eu farei diferente é mais fácil, né? Então, sei lá, tem a parte de organizar, de processo. Por exemplo, hoje se eu fosse abrir uma empresa, ela já vai iniciar com processos, né? Não vai iniciar com os sócios fazendo tudo. Então já seria um ponto. Questão de caixa, eu já tenho que iniciar uma empresa com caixa, não lá tentando vender a janta, o almoço para comprar a janta. Então acho que
uma coisa que eu acho que eu faria assim, com certeza, eu vou fazer, acho que é o futuro assim, da minha empresa, é sempre ter pessoas boas comigo, cara. Buscar as pessoas que você acredita, que acreditam no seu projeto. Porque eu acho que assim, a pessoa às vezes ela tá lá na sua empresa e ela não acredita no seu projeto. E é difícil você fazer aquela pessoa caminhar com a gente, né? E aí fica o desafio, né? Como que também nós, como empresários, passa para o colaborador o que a gente espera, né? Qual que é o nosso projeto? É o que você falou do estudo ali que a gente busca, né? O MBM, que eu acho que é uma ferramenta muito bacana. Tem aí a questão do Senai, do Sebrae, que fala muito disso também, de pessoas, de processo, de propósito. Então acho que também não é só a gente buscar pessoas, mas também o desafio do empresário passar para as pessoas o que a gente espera, né? Então acho que muita coisa com certeza seria diferente, assim como a gente busca diariamente mudança. E aí a outra, qual que você falou que me perdi? E as principais lições aprendidas aí, né, ao longo dessa jornada. Lição, primeiro, não vai ser fácil, não tem essa ilusão que, eu vou trabalhar menos, vou ganhar mais e trabalhar menos. Eu acho que todo mundo trabalha para que esse dia chegue, né? Assim como eu, como você, como qualquer, não só empreendedor, acho que até qualquer pessoa busca isso, né? Eu acho que qualquer pessoa que queira crescer, que isso, tem ambição, né? Você empreender ou não é só um detalhe. Eu acho que você pode também ter sucesso, ter liberdade financeira, ter liberdade de tudo, contribuindo com alguma empresa, né? Assim como eu tenho colaboradores lá que eu vejo muito isso. Então eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que não se iluda, não tem vida fácil. Busque conhecimento, busque estar do lado de pessoas boas, de empresas boas, né? De contabilidade, parceiros de fornecedores. Eu acho que isso aí tudo você tem que ir se blindando de pessoas boas, de empresas boas, para que tudo dê mais certo, assim. E para finalizar, meu amigo, um minutinho aí para você deixar ao longo desses 15 anos aí um agradecimento aí para quem que você queira deixar um agradecimento especial aí para as pessoas que participaram ou passaram ou ainda estão na sua vida, na sua jornada, no seu negócio aí. Deixar palavra de agradecimento. Mas vai me colocar em saia justa, não posso esquecer de ninguém, caramba. Cara, na verdade, assim, primeiramente agradecer a Deus, né? Eu acho que se eu tô aqui hoje, se eu tô onde eu tô, e se eu venho dando os passos que eu dou, eu sou muito grato a Deus. A minha família, meus pais, né, minha irmã, todos os meus familiares, em especial minha esposa, que aguenta o tranco, né? Porque eu acho que ser esposa de empreendedor também não é fácil, né? Porque tem a questão do nosso tempo, que ele acaba, às vezes, sendo escasso. Trabalha muito, muitas vezes fala assim, deixa o trabalho aqui no tapete e entra para casa. Cara, a gente faz esse exercício muitas vezes, só que às vezes não dá. Então acho que eu tenho uma gratidão muito grande por ela, que eu também estou hoje onde eu estou, por ela ter apoiado, ela ter acreditado no projeto. Hoje meus filhos acreditam muito no projeto, então eu tento envolvê-los também, levo o Arthur nas férias para trabalhar, a Maria, esses dias eu levei ela para trabalhar, ela já quer ir de novo. Então assim, agradecer ao Marcelo, meu sócio também, que tem a paciência comigo lá, a gente sempre junto, apesar dos perrengues juntos também, das divergências muitas vezes de ideia, a gente está sempre unido. Cara, eu acho que todos os colaboradores que passaram lá nessa história, não são poucos, hoje atualmente nós temos 114 funcionários. Então assim, a Estilo não seria nada também se não fosse esse 114 atual e todos os que já passaram na nossa história, né? Hoje eu tenho pessoas que passaram na nossa história que também são empreendedores, que também empreendem, tem pessoas que passaram lá que hoje são nossos fornecedores, pessoas que já passaram e já voltaram. Então a gente é muito grato a essas pessoas todas, cara, que de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, estão sempre presentes aí nas nossas vidas aí. Legal. E gratidão aí pela oportunidade de vir falar aí. Eu sou um cara meio tímido, então para eu estar aqui eu passei em cima de algumas barreiras também. Não, isso não é verdade, né? É verdade. Jean, gratidão aí pelo seu tempo, por compartilhar a sua história com a gente. Eu não conhecia toda a história, tenho certeza que é uma história de sucesso e vai ajudar, né, vai encorajar muita gente a empreender, muita gente a ter o seu próprio negócio, né, e entender, né, que você está num patamar hoje, você está aí numa condição diferente, mas que, como você falou, nada é fácil, né, tudo tem
o seu ouro, o seu bônus, é um obstáculo, é degrau por degrau, e eu tenho certeza que isso inspira, né? Inspira e encoraja muita gente a ter o seu negócio e a buscar coisas melhores, né? Ou empreendendo, ou dentro de uma empresa que ela pode também galgar, né? Ela pode querer mais. Eu sempre falo que as pessoas têm que ser ambiciosas, querer sempre o melhor, né, para ela, para a família dela e tudo mais. Então, obrigado aí por compartilhar conosco, né? Obrigado mesmo, de coração. Foi o nosso primeiro convidado aqui na jornada do empreendedor, aqui com o Fabinho Contador. E você fique ligado que na próxima semana, não perca, um empresário aqui contando sua jornada, inspirando mais pessoas aí a empreender no seu negócio. Valeu? Um abraço a todos. Jean, valeu, Fabinho. Obrigado de novo. Gratidão, Gratidão, pessoal. Até mais.